Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa podcast da Pix. Hoje a nossa convidada especial é a Ednilza Pacheco. Seja bem-vinda a esse podcast. É uma gratidão imensa ter você aqui para poder falar um pouco da sua vida, das suas terapias, né, das suas técnicas. Além de terapeuta, você também trabalha como professora, né, de inglês. Isso é bem legal, né? Então fala um pouco de você para nós. Bom, eu sou Ednilza Pacheco, eu sou professora de inglês há 26 anos, mais ou menos, e é isso. Sou casada, não tenho filhos, moro em Maringá desde nascença e fui criada pela avó, então eu sou a típica filha de vó. Estudei sempre em escola pública, nunca estudei em escola particular, embora eu trabalhei muito em escola particular, mas sempre estudei em escola pública. Legal. É isso. Muito bom. E nessa jornada na sua vida, o que te fez querer ser terapeuta? Bom, foram vários fatores, né? Primeiro que eu sempre fui uma pessoa depressiva, sempre tive depressão desde os 10 anos de idade. Minha avó descobriu que eu já tinha depressão. Já pelo histórico, né, de não ter mãe, de ter sido abandonada pelo pai, então aí eu já entrei na depressão, mas não sabia muito claramente o que era isso. E aí o pico disso foi 2010, 2012, que assim, a coisa aprofundou tanto que eu cheguei a tentar o suicídio algumas vezes. E aí eu conheci uma moça que trabalhava comigo na escola, que ela recebia terapias energéticas. E aí ela me explicou mais ou menos como que era e falou pra mim assim, vamos lá receber pra você ver como que é, né, gratuito, perto da escola. E aí eu fui, eu não sabia que era reiki, né? Mas eu fui, recebi aquela energia quentinha, gostosa, assim, que é igual ser colocado no colo. É, maravilhoso. E aí eu recebi, gostei e senti melhora, né? Que eu consegui dormir bem, eu tomava remédio para dormir, tomava remédio para acordar, tomava remédio para trabalhar. Então eu consegui dormir e aí eu me senti bem, aí eu comecei a marcar, toda semana eu ia lá receber reiki. E aí eu perguntei o que era, e ela me disse o que era, e eu comecei a procurar em Maringá alguém que desse o curso de reiki. Eu falei assim, eu não quero só receber, eu quero receber e também aplicar nas outras pessoas. E aí foi onde eu encontrei a mestre de reiki, e aí eu fiz o curso de reiki nível 1, aí nível 2, nível 3A. Fiz até o nível 3A, falta o mestrado ainda, que eu estou me preparando para fazer o mestrado de reiki. E é isso. Fechar o ciclo, né? Isso, fechar, completar tudo. E daí a paixão pelas terapias aflorou de vez e aí eu fiz várias. Muito bem. E há quanto tempo você está nessa jornada? Quanto tempo você é terapeuta? Então, eu comecei a fazer os cursos de reiki em 2015 e já comecei a atuar como voluntária, né, no núcleo de reiki e depois na praça. E aí eu comecei a atender também, já desde 2015. Legal, muito bom. É bem gratificante, né? Sim, muito bom. E a maioria, assim, vamos dizer, a maioria dos terapeutas, né, nessa jornada da vida, foi um paciente, né? Sim. Foi uma pessoa que estava em um momento necessitando, né, de uma ajuda terapêutica, e aí aparece um terapeuta, faz essa jornada de cura, vamos dizer assim, né, iniciação, a gente se apaixona pela técnica e vai buscar, vai buscar mais. E percebe que pode ajudar outras pessoas depois, né? Exatamente, porque tem muita gente que não tem noção do que é uma terapia energética, né? Não tem noção, aí já confunde com outras coisas, né? E aí, assim, quando recebe a primeira vez uma amostra grátis, já ama. Esses eventos gratuitos é importante para isso, né? Para divulgar as terapias e quebrar crenças, né? Exatamente.
as crenças que atrapalham um pouco esse desenvolvimento. Exatamente. A pessoa fica limitada a alguns tratamentos e não percebe que existem outras coisas fantásticas com as mãos, né? Sim. Com alguns equipamentos que está vindo hoje aí de alta tecnologia também, e fica preso à medicação, né? Então esses eventos da prefeitura, esses eventos feitos por associações, é importante para levar esse conhecimento para a comunidade, Exatamente. para poder desenvolver as terapias integrativas e holísticas, né? Sim. E agora tem até curso universitário, né, de terapias integrativas. As terapias integrativas teve um avanço muito importante com a faculdade. Isso ajuda a ter mais embasamento, mais força, né, de ação dentro de alguns setores. Isso é muito importante. Sim, verdade. Esses eventos da Pix, é importante lembrar que a Pix trabalha com eventos gratuitos também nas praças, eventos com a prefeitura, para levar esse cuidado à população. E através dessa prática, dessa jornada da Edilza, é mais uma prova de que esse trabalho ele é gratificante e vale a pena, né? Ajudar uma pessoa, essa pessoa pode se descobrir e pode se tornar um terapeuta, uma terapeuta que vai ajudar outras pessoas. Isso é muito importante. E quais são as terapias que você faz? Porque o terapeuta ele não fica em uma coisa só, né? Ele sempre tem outras bagagens que ele vai formulando para ajudar ali no seu tratamento, né? É verdade. Eu comecei com Reiki, né? Depois logo após eu fui para Access Consciousness, e daí eu tenho as barras de Access, e que é o que eu mais uso nos eventos, porque é um atendimento rápido. Mas dentro de Access eu tenho todos aqueles processos de Access. Eu faço todos eles. Eu fiquei uma semana em São Paulo fazendo todos os cursos de Access. Só não me tornei maestro, mas eu fiz todos os cursos de Access. Então eu tenho essas ferramentas. Eu uso radiestesia também. Tenho a mesa apoquântica, que é a apometria clássica, junto com a física quântica, que eu aprendi com uma professora de física quântica lá de São Paulo também. Então, tenho biomagnetismo também, que enquanto eu estive em São Paulo fazendo curso de Access, também fiz biomagnetismo, que são ímãs que a gente coloca em pontos específicos do corpo para aliviar dor, para aliviar tensão, para aliviar também o emocional, né? Que hoje em dia a gente vive estresse emocional grande. Né? Exato. Então, e também tenho algumas mesas que são para equilibrar a energia da gente, a nossa energia do corpo, com a energia daquilo que a gente deseja, né? Então, eu tenho a mesa da abundância, que é para... O universo é abundante, né? Mas a gente, dentro das nossas crenças, a gente fica naquele, né, de escassez, né? Então, aí tem a mesa para equilibrar a nossa energia com a energia de abundância do universo. E tem mesa para fazer também em animais. Fazer para os pets, fazer terapia nos pets também. Interessante. Barras de Access, para quem não conhece, como funciona? Assim, bem simples. Basicamente, as barras de Access são 32 pontos que a gente tem na cabeça, são os mesmos pontos da acupuntura, né? Quem faz acupuntura sabe quais são os pontos, então são os mesmos, só que daí a gente não usa agulha. A agulha são os nossos dedos. Legal. Que a gente toca nesses pontos e ativa a energia, e aí vai trabalhar o inconsciente da pessoa, vai liberar crenças, várias coisas. É a energia da própria pessoa, né? Da própria pessoa. A gente não faz nenhum trabalho ali de... Sim, não é que nem o Reiki. Não. Você vai trabalhar os pontos que estão em conflito, vamos dizer assim. Isso. Às vezes a pessoa está com tensão muscular, né? Aí nas barras a gente toca o ponto onde vai liberar aquela tensão muscular. Entendi, muito legal. O nosso corpo, ele tem uma energia própria, né? E às vezes esse fluxo fica meio travado. Travado, né? E aí precisa de uma terapia
manual, uma terapia Sim. energética, vamos dizer assim, né? Sim. Para poder soltar isso. Liberar os fluxos de energia do corpo. Legal. Porque eu sempre digo, quando a gente não tem energia, a gente tá morto, né? Tá. Então tem que fazer a energia do nosso corpo Movimentar, né? movimentar. Eu falo sempre isso, que o estímulo físico é muito bom. Sim. O primeiro passo é o estímulo físico. E atividade física é um estímulo físico que vai liberar toxinas, né? Vai ativar o sistema do corpo para poder liberar a medicação interna, né, do próprio corpo. E depois tem os estímulos externos, através das energias, né? que nós podemos ver aí no próprio ambiente. E nada melhor do que a gente poder entender mais sobre isso, né? Numa terapia, com um profissional que vai poder explicar como funciona e também passar por uma terapia para entender mais do nosso corpo, esse fluxo que a gente produz através dessas energias, né? O coração tem uma frequência, o intestino tem uma frequência diferente. E se está em desequilíbrio é onde começa a gerar aí as doenças. Doenças gravíssimas, inclusive, né? Exatamente. Além dessas terapias, né? Tem alguma terapia que você gostaria de fazer? E por que você quer focar nela? Bom, como você disse, terapeuta tem uma mala de ferramentas, né? Eu costumo dizer que as minhas técnicas são ferramentas. E aí, há pouco tempo, aconteceu um ano mais ou menos, eu perdi minha gatinha, ela foi embora. Ela nunca tinha saído de casa, estava comigo fazia 5 anos. E aí um dia ela resolveu sair no portão e nunca mais voltou. E aí eu fiquei desesperada, né? Porque é um bichinho de estimação. E nesse processo eu descobri que tem uma técnica que chama comunicação intuitiva com animais. E eu fiquei muito interessada e é um curso que eu vou fazer, não só para conversar com os meus animais, né? Mas também muita gente perde os seus pets e não consegue encontrar. E aí conversar intuitivamente com os animais, que é muito interessante. Ela envolve o Theta Healing e, né, através dos graus do Theta Healing, a gente chega num nível de consciência, de concentração, que consegue se comunicar com os animais. Nossa, muito interessante. Muito interessante, né? Sim, e eu fiquei apaixonada. Eu já estou seguindo o terapeuta, converso sempre, assisto as lives e tem cada relato assim extraordinário. Nossa, isso parece coisa de outro mundo, né? Outra Sim, dimensão. Outra dimensão, exatamente. E né? Outro mundo, né? Sim. Isso é muito interessante. Interessantíssimo. E aí, como os pets estão cada dia mais fazendo parte da nossa vida, Sim. né? Eu acho que é bem válido. Com certeza. Toda ajuda é válida. Não só para nós, como os pets, né? E outros, né? Outros animais. Sim. Porque eles estão no nosso ambiente. Sim. Eles também geram coisas boas. Né? Eles não têm essa consciência que a gente tem do autocuidado. Não tem essa consciência que a gente tem de buscar ajuda. Tá? Eles estão indefesos, eles precisam sempre de ajuda. Né? Sim. E nada melhor do que o ser humano para cuidar. Então não tem como. Então esse é muito válido. Eu gostei, eu não sabia disso. Eu também não sabia e achei assim muito interessante, muito interessante. Depois eu vou até pesquisar mais sobre isso. Sim, eu te dou o nome do terapeuta para você acompanhar. Muito legal. Existem várias técnicas que já trabalham os animais. Sim. Na prática, né? Não assim. O reiki trabalha os animais nessa parte energética, né? Sim. Mas tem também a reflexologia para os pets. Olha! Quiropraxia para os animais. Que legal! Então já tem todo um conceito voltado para o cuidado do animal. Então talvez por isso que tem um olhar mais voltado agora para esse cuidado, né? Que nem você falou, Ednilson. Os pets eles estão fazendo parte da nossa vida, né? Sim. Com mais intensidade. Por vários fatores, né? Que não vamos falar aqui. Mas isso tem sim tido um crescimento ao longo do tempo. Né? Esse amor ao pet aumentou bastante. Então aqui nós estamos falando com a Ednilson Pacheco no podcast da Pix. E agora nós vamos à parte do encerramento.
E aí agora você pode falar o que você quiser, fica à vontade, né, para falar sobre você, sobre as terapias, sobre o futuro, que você falou que tem terapias novas aí, né? Fica à vontade. Para o futuro, desejo continuar usando as terapias. Eu, inclusive, uso PNL para aula de inglês. Quando eu tenho aluno assim, muito resistente, eu aplico algumas técnicas de PNL. Não tenho formação de PNL, mas eu conheço. Sim. Então, eu aplico. E para o futuro, desejo fazer esse curso, né, de comunicação intuitiva com animais. E tem mais um outro que eu desejo fazer, que é sobre recursos vibracionais, que é trabalhar com a frequência do nosso corpo, né? Aprender a elevar a frequência, porque tem dia que a gente acorda já com a frequência lá na sola do pé, né? Sim. E por mais que você use técnicas e ferramentas, a gente está sofrendo muita influência do campo, né, eletromagnético, das energias da internet, essas energias que estão aí que a gente não vê, né? E às vezes elas alteram muito a nossa frequência Sim. corporal, né? E aí baixa muito. Então tem os recursos vibracionais que você pode estar usando, que vai elevar a sua frequência todos os dias, o tempo todo, toda hora. Às vezes só o ato de você dar uma respirada profunda, assim, 3 vezes, já dá uma elevada na vibração. Então, é isso. Muito legal. Existe uma tabela, né, para medir a frequência. Muito interessante isso. Começou lá em 1937 com o Dr. David Hawkins, e desde então várias pessoas têm estudado e desenvolvido essa mesma tabela dele, só que mais aprimorada. Então, é importante falar sobre isso porque existem ferramentas que é possível medir isso, não é coisas do além. Então, isso é prático, né? Antes de você usar as energias e saber, é prático. Isso é testado cientificamente inúmeras vezes, né? Então, assim, não é uma coisa que saiu da cabeça de alguém e espalhou pelo mundo, né? É alguma coisa que já foi documentado, testado muitas vezes. É bom lembrar que o Wi-Fi ninguém vê. Ninguém vê. Então, essa é uma energia, é uma frequência, vamos dizer assim. Sim. Então, o nosso corpo emite frequência. Ninguém vê. Porém, você está sentindo. Quando você está ruim, é uma vibração abaixo daquela que você deveria estar. A doença é uma vibração, é uma frequência que se manteve baixa por muito tempo. O seu organismo não equilibrou, então gerou uma doença. Né? É bom falar assim para a pessoa entender um pouco mais. Não é visível algumas coisas, porém ela causa um problema grave na sua vida. E você está sentindo aí uma ansiedade, uma depressão, cansaço, você está tomando medicação, não está fazendo efeito. Por quê? Porque a frequência não muda. Nada melhor do que você avaliar isso com um terapeuta para ver que nível está essa frequência. E é possível, né? É possível. Tem vários instrumentos para fazer a medição da frequência do corpo. A frequência do ambiente também é possível medir. E aí, após a medição, é feito aí um tratamento direcionado, né? Sim, exatamente. E esse tratamento vai para equilibrar a energia. E aí o seu corpo começa a produzir o quê? A medicação natural. Porque Deus é perfeito, nosso corpo é perfeito, não é? Dentro do nosso corpo existe todo um mecanismo automático. Porém, às vezes ele trava, por quê? Porque eu não estou dando para ele o básico. E aí a frequência lá, vai para baixo, né? Verdade. Muito bem. Gostou de participar desse podcast, desse encontro? Legal. Tá. Eu quero agradecer a Ednilza de coração, falar que ela é terapeuta da Pix aqui de Maringá, e convidar você que está assistindo, você que é terapeuta, você que quer falar um pouco das suas terapias, contar a sua história, entre em contato conosco para participar do nosso podcast. Grande abraço para vocês e até o próximo podcast da Pix. Gratidão. Obrigada. Muito obrigada.